Vamos lá. E voltando para falar do assunto desse mês, Todo Mundo em Pânico, respostas espirituais para medos reais. Respostas espirituais para medos reais. Essa série surgiu assim, deixa eu ser claro e justo. Primeiramente, ela surgiu porque todo mês, nessa nossa busca pelo que dizer, a gente procura fazer uma leitura das perguntas que as pessoas estão fazendo. E é óbvio, estar em pânico, estar assustado com esse cenário, com a realidade que a gente vive, não é algo incomum a nenhum de nós aqui, por diversas questões, sejam elas olhando para o quadro político do Brasil, para a realidade da vida das pessoas, para a nossa própria realidade também. Em outro momento, o Rodrigo, que está ali sentado, ele falou, cara, eu vi uma matéria muito legal, cujo tema acho que tem a ver com algo muito relevante para o Galpão, que é sobre medo de dever a si mesmo. Eu não sei se esse termo é claro para você, medo de dever a si mesmo. É algo que é comum? O que é o medo de dever a si mesmo? Talvez ela seja do retrato das nossas fobias, aquela que seja mais clara. Medo de dever a si mesmo, ele pode ser refletido naquela sensação de que você chega no final do dia, fez um monte de coisa e acha que não fez nada. Ou aquela sensação que você chega ao final do dia, que você correu atrás de um monte de questões e aquilo que você queria fazer não saiu. Você já viveu isso ou essa é uma particularidade só minha? Você sempre acha que está em dívida consigo mesmo. E essa é uma das fobias dos nossos tempos. Nós vivemos no tempo das fobias. As pessoas têm adoecido mais por causa da cabeça delas do que por causa do corpo. E muitas das doenças que aparecem no corpo começam na cabeça. A fobia ou o medo é algo irracional ou neurótico. Deixa eu contar uma experiência, vocês prometem para mim que não vão espalhar para ninguém. Está combinado? Só vocês vão saber essa experiência. Eu tenho um pavor causticante por dentistas. Nada contra a profissão. E é algo que eu não sei explicar, é uma fobia. Quando eu sento na cadeira do dentista, a minha mão começa a suar, por incrível que pareça, eu começo a ficar branco. E aí o meu dentista, com muita paciência, ele fala assim, Cláudio, está acontecendo alguma coisa contigo? Eu falei, não, sou macho, não acontece nada comigo desse tipo. E aí ele vem com aquela broca e coloca a broca no meu dente e eu estou lá firme. E eu falo para vocês com sinceridade, até esse momento está tudo bem mesmo. Agora, quando eu começo a ter aquela sensação que a minha boca está ficando seca com um sugador, aí eu vou falar a verdade para vocês. A coisa complica. E eu descobri que não é uma particularidade só com o dentista, até que eu fui fazer uma ressonância magnética. Quantos já passaram dentro de uma máquina de ressonância magnética? Aquele ambiente fechado. E assim, por motivos óbvios que os mais próximos a mim sabem, eu fui fazer uma ressonância magnética da cabeça. Eu acho que estava faltando parafuso. E fui lá. Eu fui me preparando uns 10 dias para entrar naquela máquina. Eu fui me preparando mesmo, né? Tudo bem, é só uma máquina, é só barulho, é tudo bem, é só uma máquina. E cheguei lá firme, né? Agora eu vou enfrentar essa máquina. Eu já não estava nem, e quem sabe me conhece já sabe que eu não estava nem com medo da injeção que ia aplicar contraste. Sandro, estava maior que o medo de agulha. E fui eu para a máquina. Botei aquele aventalzinho sem vergonha, que aí nada me preocupava. Entrei na sala, vi a máquina e falei, eu vou te encarar, você hoje não vai me vencer. Deitei na máquina, aí veio o primeiro assunto inesperado, ela me coloca um fone de ouvido desse tamanho. Eu falei, com isso eu não estava contando. E como a ressonância era da cabeça, ela me coloca a cabeça dentro de uma forma. Com isso eu também não estava contando. Aí o negócio ficou ruim de ver, sabe por quê? Ela me coloca uma máscara. E aquele negócio ficava assim, sabe o Darth Vader? Eu falei, não dá. Aí você fica naquela crise, vou dar vexame. Aí a Cláudia entrou na sala comigo, falou assim, vou segurar. Eu falei, tira a mão de mim. E eu comecei a dar vexame. E a moça com toda a paciência falou, calma, eu entendo, você não é o único. Eu falei, esse negócio não me consola, mas eu não consigo controlar essas coisas. E para piorar, quando eu entro no carro e fico no banco de trás, apertadinho, me acontece a mesma coisa. Vocês entenderam a gravidade de uma fobia. Eu não tenho controle, é algo neurótico e irracional que está além de mim mesmo.
Há poucas semanas eu fui para Curitiba. Cheguei lá, eu, Renato Camargo, eu e umas 2 pessoas. Renato, alguns conhecem, pastor do Campolim. Tá grande, né? Entramos, aí falou assim, como é que nós vamos até o nosso destino? Aí disseram assim pra gente, não, vem um rapaz buscar. Eu falei, beleza, 4 pessoas com mala de viagem, desce de avião, vem um carro razoável, me chega um Celta. E o Renato, eu tinha descoberto há pouco tempo que o Renato passa pelas mesmas fobias que eu tenho em ambiente fechado. Eu falei, cara, você tem um Celta, 4 pessoas e só tem um banco da frente. Aí alguém, tinha que ser a psicóloga, viu? Tinha que ser a psicóloga do grupo. Falei assim, Renato, eu já sei o que você passa, senta aqui na frente. Eu falei, ferrou. Aí eu sentei atrás do Renato, num Celta. Aí vem aquela pergunta do medroso, do fóbico. Fala assim, viu? É muito longe? Não, é pertinho. Cheguei no dia que o Lula chegou em Curitiba. No mesmo horário que o Lula chegou em Curitiba. Imagina como é que estava Curitiba. Eu cheguei 10 horas da manhã do bendito dia 10, naquele desespero, sentei atrás. Aí eu falei, agora eu não posso falar para esse povo que eu estou com medo. Foi sentar, gente, sem brincadeira. Começou daquele... Olhei para a mão gelada, suando, a cabeça, fala, Senhor, dá um jeito, em nome de Jesus, não posso dar vexame agora, não. Não faz isso. Eu não sei o que Deus fez. Aí eu lembrei que eu podia abrir a janela, porque o Celta era 4 portas, botei a cabeça para fora. O que está vendo? Eu estou pegando vento. Você viu aquele cachorro no fio do Bolt? Era eu atrás do carro. Eu sei que no final das contas, fresquinho, Curitiba e frio, eu fiquei, mas fobia é algo irracional. Eu tenho essas, eu não sei se você tem alguma. E hoje a nossa cultura nos empurra para as fobias, nos empurra para que isso aconteça. Nós viemos no século XX que falava para nós de segurança. E hoje nós vivemos numa sociedade onde nós nos sentimos inseguros. E há muitos motivos para nos sentirmos inseguros. Aqueles que deveriam nos liderar estão aí dando vexame. E a gente tem que confiar e não sabe nem quem vai votar no próximo ano, porque as referências sumiram. A referência do bom emprego, a referência do salário, a gente não sabe se amanhã nós vamos estar empregados, se vai ter dinheiro para pagar as contas. Então hoje, segundo Zygmunt Bauman, que foi um dos maiores sociólogos da nossa época, nós vivemos uma sociedade que não nos dá segurança em nada. E quando nós queremos ter segurança, nós nos fechamos num condomínio, quando podemos, cheio de câmera. Essa semana que eu trocaram as câmeras lá de casa. Eu ficava assim para a Cláudia, olha que legal, agora dá para ver tudo, dá para ver até a placa do carro. Era um prazer, porque me faz me sentir seguro aquilo. Então nós nos fechamos. Então hoje nós vivemos num ambiente de muita segurança. E para somar esse ambiente, nós herdamos do século XX, e tem alguém aqui dentro abaixo de 17 anos? Lá tem. Aqui tem alguém com menos de 17 anos? Então você nasceu no século passado. Sim, tem 17 anos e não nasceu nesse século, né? Vocês são do século passado. Estão descontinuados. Você aprendeu a digitar em máquina de escrever? Fez curso de datilografia? Digitação? Está descontinuado. E esse século que nós nascemos e vivemos a maior parte da nossa vida, ele empurrou a humanidade, empurrou a nossa cultura e a nossa sociedade para ambientes onde nós somos sempre levados a sermos os melhores, a ter o primeiro lugar, ter as melhores notas, ter a melhor representação social aceitada pela cultura. Então nós fomos impulsionados a sermos algo que nós talvez não sejamos, alguns são, outros não, que nos impressiona e nos pressiona a sermos alguma coisa que talvez alguns de nós jamais iremos alcançar. Essa busca por performance, por sucesso, que é uma característica do século XX, é totalmente individualista, porque é o meu sucesso, a minha performance, eu tenho que conseguir antes de você. Isso tem oprimido as nossas vidas. E hoje eu vejo pessoas, casais, eu vejo cristãos sofrendo com isso. Exemplo,
Você já encontrou alguém em crise porque não conseguiu comprar a sua casa própria? Ou você já ouviu aquela singela frase assim, viver de aluguel é um desperdício? E se você, com as condições que está vivendo, precisar viver de aluguel? Você vai fazer o quê? Dar um tiro na cabeça? A casa se torna um bem em si mesmo. Você já viu aquela pessoa que casou-se, ou namora, ou está com alguém, e a outra nunca é suficiente para ela mesma? Você já viu isso? Ele é isso, ele devia ser daquele jeito, ele devia fazer aquilo para mim, ele devia fazer, e começa, devia, porque aquilo que ele é ou ela é nunca é suficiente. E normalmente os modelos de insuficiência é quando há comparação com outra coisa. Olha a casa do outro, olha o marido da outra, olha o que a esposa da outra faz para ele. E nessa eu tenho dito para muitos casais aí que tem gente querendo estar casado com a mãe. A minha mãe fazia. E essa pressão por sermos o que não somos e nunca seremos tem nos trazido medo. E um dos maiores medos que acontecem conosco é esse tal do medo de dever a si mesmo, como a colunista do Estadão e advogada Ruth Manus descreve nessa matéria, falando de si mesmo. Ela diz assim: olhei para a minha agenda e direcionei o olhar diretamente para todas as pendências. Documentos que não enviei, faturas que não emiti, contratos que não revisei, e-mails que não respondi, ligações que não retornei, não fazia nem meia hora que estava acordada e eu já era uma lamentável devedora de mim mesma. Entramos numa lógica, falando da sociedade agora, cruel, que funciona mais ou menos assim. Praticamente, não importa o que a gente fez de bom, só importa o que ficou faltando. Começa a dar uma certa falta de ar, uma angústia que se instala entre o estômago e a garganta e que nos diz: somos pouco, que fazemos pouco ou que concretizamos pouco. A grande crise dela aqui é dizer que o fato de você ter deixado de fazer algumas coisas ainda não quer dizer que você não tenha feito nada. Então, em vez de você viver a insuficiência daquilo que você não tem, está na hora de você começar a perceber com mais clareza o que você tem e viver a partir disso. A psiquiatra conhecidíssima, até Ana Beatriz Barbosa, ela falando a respeito desse assunto numa matéria no programa Mais Você, da Ana Maria Braga, ela fala assim, que a sensação de estar devendo a si mesmo tem a ver com aquilo que estamos sentindo, de que deveríamos ser, e este deveria ser tem a ver com o que estamos desejando. Ela fala que essa sensação de dever a si mesmo é queremos desejar coisas que estão além de nós mesmos. E você e eu acabamos nos colocando numa corrida e adoecemos porque colocamos numa corrida que nunca acaba. Nunca é suficiente. Enfim, cuidado. Perceba com clareza quais são as metas da sua vida. Perceba com clareza quais são as expectativas da sua vida, porque você pode estar se colocando numa corrida que nunca acaba, numa corrida que só gera insatisfação, e essa insatisfação vai te deixar sempre doente, porque você nunca vai conseguir celebrar o que você tem. Eu passei 2 anos num psicólogo que se tornou amigo meu, e eu sempre gostei muito de trabalhar, eu me realizo trabalhando, é uma realização pessoal, e gosto de se deixar. Eu trabalho mesmo e fico até a hora que tiver que terminar e acordo o que tiver que acordar. E o grande problema da minha vida nessa cultura foi que eu sempre trabalhei e celebrei muito pouco. O que é celebrar? Terminou uma etapa da vida, eu preciso comemorar. Eu preciso comemorar essa etapa. E o Cláudio não fazia isso, ele terminava essa, começava outra. Se você acha que hoje eu já faço muita coisa, você não imagina 5 anos atrás como é que eu era. Era assim, uma coisa em cima da outra. Eu já estava terminando, nem concluí, eu já estava começando um novo projeto. E aí esse psicólogo falou para mim, o Paulo até, que esteve aqui falando alguns domingos atrás, ele falou: Cláudio, você está doente por causa disso. Eu falei: mas como assim? Você não para comemorar as conquistas, os projetos que você termina. E aí começou a acontecer comigo algo que eu não sei se já aconteceu contigo. Eu comecei a começar um monte de coisa e não acabava nada. Eu não terminava nada.
Eu ficava com a vida cheia de coisa aberta e aquilo que era prioridade, por essa displicência particular minha, se tornava urgência. E quando eu menos me percebia, eu estava dando desculpa para as pessoas das coisas que eu não fazia porque eu não tinha como concluir. Já aconteceu isso com você? De ficar dando desculpa do que você falou para as pessoas que ia fazer porque você não terminou bem alguma coisa? Isso é uma doença dessa época. Nós precisamos terminar os ciclos da nossa vida e celebrar. E celebrar. Os mais simples que sejam, nós conseguimos, vamos pegar uma coisa assim bem aleatória, tá bom? Nós conseguimos comprar um carro, vamos passear com esse carro, vamos sair com ele, vamos botar na estrada. Nós conseguimos comprar uma casa, vamos chamar os amigos, vamos celebrar essa casa. Nós conseguimos ter um filho, vamos nos alegrar com o filho, porque eu estou ouvindo história que gente que tem já está no segundo, já planejando. Para com isso. Nós precisamos de celebração. E só conseguimos celebrar se nós não entramos nesse ciclo vicioso de sempre estar partindo para o próximo e nessa corrida que nos adoece e nunca acaba. Aí chega lá, olha para a novela, não sei nem que novela está passando hoje. Que novela está passando hoje? Bom, enfim, nós vemos novela, eu também vejo às vezes. E a gente começa a pegar todo aquele negócio assim, e fala, olha que lindo. E começa a transportar isso para a nossa vida. Aí chega o marido em casa, dá aquele beijo caloroso na esposa. Aí você olha para a esposa, para o marido que está do lado, e aquele dá caloroso, e você olha para o que está do lado, está caloroso, e você olha para o que está do lado, está caloroso, e você olha para o que está do lado. A gente coloca as pessoas num modelo que elas nunca vão alcançar. E o relacionamento adoece e não sabe por quê. Vocês conseguem compreender isso? Hoje nós vivemos oprimidos pela cultura da vaidade, pela cultura da imagem. Rapaz, eu não sei quanto frequenta academia, eu gosto de frequentar academia, é um prazer, é um momento de celebração. Se eu estou na academia, as minhas energias enchem. Mas como, Cláudio? Você fala 50 minutos de bike, agora eu entrei nessa vibe, bike, Jesus amado. Estou lá, você sai renovado, saio. Sai assim, mas sai renovado. Fui descer o degrau semana passada, quase caí em cima da pessoa que estava na frente. Mas isso eu aprendi na terapia. O meu psicólogo me explicou, você tem que fazer para você se recarregar. Não pergunta se eu entendo o porquê, mas eu preciso. Mas eu ando naquele ambiente, às vezes, você vê que tem muito mais imagem, mais busca por imagem do que por saúde e bem-estar. Quer ver um exemplo clássico? Vamos entrar no ambiente agora. Espelho. Espelho. Ok? Antigamente, lá nos meus idos, que eu era professor de educação física, o máximo que o cara chegava no espelho, ela chegava lá e tá uma coceira aqui, né? Olha lá o que eu estou falando para você. Hoje, eu chego no espelho e fica assim. Tudo bem se você faz isso, zero problema. Mas aí tem aquela senhorinha, é aí que eu quero chegar, que está lá no fundo, que não consegue chegar naquele estereótipo, na bicicleta, e se oprime, porque ela não consegue chegar no modelo que a imagem propõe. Eu não sei, eu sou formado em educação física, a maioria sabe. Mas eu sempre entendi um princípio da educação física chamado princípio da individualidade biológica. Melhore a partir de você e chegue aonde te dá bem-estar. Ponto final. Eu não preciso ficar oprimido pela imagem. A gente vive uma época onde nós vivemos a opressão do dinheiro. Esse aqui, então, é clássico. O dinheiro, ele tem uma característica bíblica que Jesus fala de se tornar um Deus muito fácil na nossa vida. E não é quando a gente ganha, não, é quando a gente não tem. É quando a gente não tem. Esse negócio, o dinheiro tem o poder de consumir o nosso coração de uma forma absurda. E, por outro lado, tem gente que está sempre querendo mais. Eu estava num curso de coaching há um mês atrás, tomando cafezinho, porque eu já estava lá para a 7ª, 8ª hora do dia de aula.
Aí encostou uma pessoa do meu lado e falou assim, cara, eu estou muito... Eu nem sabia quem era, acho que ela tinha necessidade de falar. Eu estou muito preocupado. Eu falei, por quê? Porque eu estou vendo que eu não vou conseguir chegar na minha meta. Aí eu perguntei, por curiosidade, qual é a sua meta? 50 mil reais por mês a partir do mês que vem. Aí eu, hein? Mas você percebia a angústia nos olhos da pessoa. Não tem problema ganhar 50 mil reais. Acho que é legal, se é uma meta. Mas, viu, no mês que vem, aí você olha para a unha da pessoa, está igual a minha, toda ruída. Quando a unha acaba, vai para a cutícula. Quando a cutícula, tem gente que está com o dedo assim na boca. Por quê? Não tem problema você querer coisas boas para a sua vida. Só entenda se o que você quer para você não é fruto de um ambiente que te oprime. E o do sucesso? O do sucesso é pior ainda. O do sucesso é pior ainda. Outro dia, eu encostei numa pessoa da minha família, vou chamar de Delta, vai que minha família assiste as gravações, né? Vai, né? Eu falei, como é que vai fulana? Só tira nota 10. Eu não perguntei a nota que ela tira. Isso é comum. Como é que vai fulano? Nossa, está uma belezinha, já está trabalhando, já comprou a casa dele, já está com a viagem programada. Eu não perguntei o que ele está fazendo, eu perguntei como é que está. Você entende como é que essa opressão fica? Aí o outro coitadinho, que está lá e não consegue tirar nota 10, não conseguiu ainda trabalhar, porque não se achou ainda, se sente o pior do ser humano. E não é assim, gente. Não é assim. Outro dia meu filho falou um negócio, e foi sábio, e não era da casa, a princípio. A gente estava conversando ontem, acho que foi ontem. Ele falou, gente, quando me tornar... Ele falou isso, olha só, a cabeça dele onde foi. Quando eu me tornar pai, eu tenho que tomar muito cuidado, porque quem adoece filho é pai. Porque a gente quer que criança seja aquilo que a gente não é. Na minha medida. E nós temos uma facilidade muito grande de, inclusive, transferir as nossas frustrações para os nossos filhos. Meu pai fez assim comigo, queria que eu fosse engenheiro. Fiz 3 anos de engenharia. Outro dia eu saí com meu pai. Aí ele falou assim, esse aqui é o Cláudio, meu filho engenheiro. Entenderam? Toma cuidado com isso. Nós vivemos uma cultura da opressão do outro perfeito. Quantos relacionamentos eu vejo acabando? Porque quem está de um lado espera que o outro seja aquilo que ele não é. E sabe quando vai ser? Nunca será. Nunca será. Gente, eu já cheguei, nessa questão da opressão do outro, eu já cheguei em níveis. É melhor nem falar. É absurdo, não é assim? De pessoas voltarem na história delas e falar assim, por que o que está aqui agora não é igual aquele que eu tinha antes, que eu deixei passar? Eu falo, pera, nunca vai ser. Você entendeu? Não tem como ser. Não tem nem como ser igual a você. Eu falo, hoje o Caio e a Melina não estão aí, mas eu falo sempre, cuidado, para você não querer uma metade da laranja para a sua vida. Nunca vai ser. É a laranja de outro pé. Às vezes parece abacaxi cheio de espinho. Limão azedo para chuchu, mas é outro. Não é verdade? Estou mentindo? Não sou um abacaxi às vezes, amor? Espinhudo, malemar, né? É que quando eu dou uma de abacaxi, ela pega a faca e mas eu sou. E você também é. Então não oprime o outro com a sua expectativa de perfeição no relacionamento. Não oprime. Entenda, parta dele, dela. E aí vem o terceiro e último tipo de opressão que eu queria falar, que é característica da nossa cultura, que é a opressão religiosa. Essa é cruel, gente.
essa é cruel. Porque todo mundo se aproxima de uma religião na tentativa de codificar a vida. Bom, deixa eu entender porque eu estou sofrendo. Deixa eu entender porque eu preciso de Deus. Não é isso. A maioria das pessoas que chegam numa igreja chega porque, hoje eu vou entrar numa igreja. É por isso? Não. A maioria das pessoas que entram numa igreja porque alguma coisa está pegando. Eu preciso entrar numa igreja, eu preciso me acertar com Deus. Vai que eu morro amanhã, então eu tenho que ficar quites com Deus. A maioria é isso. Nós queremos entender Deus a partir do nosso sofrimento. Mas a Bíblia nunca falou que a percepção de Deus bíblica é a partir do nosso sofrimento, é a partir de quem Ele é. E nesse contexto, quando nós começamos a perceber que a morte está chegando e que a gente tem que aprender a viver alguma coisa, todos nós, de certo modo, vivemos uma angústia interna, motivada pela cultura do sucesso e do ganho, de que precisamos aproveitar ao máximo a respeito de tudo que ansiamos alcançar. A questão é que muitas dessas coisas são realmente além do nosso alcance. Logo, nos entregamos a uma busca gananciosa pela vaidade da vida. É o que acontece com a gente. E quando Deus não dá, eis-me aqui. Não é? Enquanto não alcançamos e nos comportamos assim com Deus, enquanto não alcançamos, nos comportamos assim com Deus e com as pessoas. Você não fez do jeito que eu queria. Deus, você não me deu o que eu queria. E às vezes, debaixo de uma religiosidade grotesca, a gente fala assim, não. Deus fecha uma porta e abre outra. Entenda quem você é. Entenda o seu papel hoje diante de Deus. Eu quero refletir com vocês em cima de 2 textos. O primeiro é de um cara que teve tudo de melhor e conquistou tudo de melhor, e o nome dele é Salomão. E nessa busca pela conquista, ele escreveu 3 livros, um deles é Eclesiastes. Em Eclesiastes ele escreve assim: dediquei-me a investigar e usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Salomão, se você não lembra, ele era o homem mais sábio e mais inteligente da Bíblia. A Bíblia diz que nunca existiu ninguém com sabedoria igual a de Salomão. Ele pega essa sabedoria que Deus deu a ele e fala assim, agora eu vou entender a vida. Sabe a conclusão que ele chegou? Essa aqui. Tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol, tudo é inútil e é correr atrás do vento. Salomão chegou à conclusão, com toda a sabedoria que Deus lhe deu, que a maior parte das coisas que o ser humano, você e eu, corre atrás, não passa de vaidade, inutilidade. E aí eu quero te convidar a fazer uma breve reflexão dos maiores dilemas da sua vida. Você aí sentado com o seu botão, com a sua cabeça, com aquilo que Deus já levantou no seu coração até aqui, e faça-se uma pergunta muito simples a você agora. A maior parte das grandes dificuldades e problemas que você vive, realmente foi por algo que vale a pena? Valeu a pena? Quantas coisas você já quis e brigou muito que já se perdeu ao longo do tempo? Certa feita eu estava com uma pessoa e ela falava assim, Cláudio, eu nunca imaginei que eu ia estar aqui hoje. Você já ouviu alguém falar assim? Eu nunca imaginei que eu estivesse vivendo isso hoje. Você já ouviu isso? Você já viveu isso? Por que você nunca imaginou? Porque lá atrás você tinha um plano. E você achava que aquele seu plano era um plano perfeito. Hoje você está aqui. 4 de junho de 2017. E alguns de nós, em algumas áreas da nossa vida, pode estar pensando assim, eu nunca imaginei que eu ia estar aqui hoje. Aí você começa a perceber que os seus planos não eram tão perfeitos. E que se houve um plano perfeito para você, é um plano que veio além de você. E é aí que Salomão fala de si mesmo o seguinte: não me neguei nada que os meus olhos desejaram,
não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho, e essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçava para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento e que não há qualquer proveito do que se faz debaixo do sol. Essa é a conclusão que ele chegou. E essa conclusão nos leva à pergunta final dessa noite. Qual é o benefício da sua vida? Me responde. Você sabe exatamente por que vale a pena viver? Pelo que você tem se cobrado tanto? Pelo que você tem vivido realmente esse senso de que está devendo tanto a você mesmo alguma coisa? Pelo que é? É por algo que realmente vale a pena? Ou será que você entrou ou foi inserido nessa cultura em que tudo está falando para você ser algo que você realmente não é, e você aceitou esse papel para você, e hoje isso tem trazido sofrimento para o seu coração? Quem é você? Aonde estão guardados os seus maiores tesouros? Você sabe responder isso? Eu quero resumir. Uma vez, Jesus estava no meio da multidão. Ele chama os seus discípulos para perto e fala assim: olha, eu preciso conversar com vocês. Quando ele chama os discípulos para conversar, uma voz levanta lá do fundo da multidão e fala assim para ele: Jesus, como é que a gente vai dividir a fiança entre mim, a herança entre mim e meu irmão? Aí Jesus fala para aquele homem assim: o que eu tenho a ver com essa história? Mas já que você me fez essa pergunta, eu vou te contar uma outra história. E Jesus conta uma parábola que é mais ou menos assim em Lucas capítulo 12. Um homem tinha tudo o que precisava para viver. Entenda, ele não tinha tudo o que ele queria. Um homem tinha tudo o que ele precisava para viver. Um dia esse homem, vendo que tinha tudo o que precisava para viver, ele percebeu que ele poderia ter mais. Percebendo que poderia ter mais, aquele homem falou: o que eu vou fazer com tantas coisas que eu ainda posso ter? Aí ele falou: já sei, vou construir celeiros maiores para armazenar tudo aquilo que eu ainda posso ter. Quando ele termina de falar isso, veio uma voz do céu e falou assim: tu é louco? Hoje vão pedir a sua vida. E o que você vai fazer com tudo que você está acumulando? O que você vai fazer com tudo que você está acumulando? O que você vai fazer com tudo o que você está acumulando? O que você vai fazer com todas as coisas que você tem lutado e se agarrado para que a sua vida tenha sentido? A gente não para pensar nisso. Que amanhã podem pedir a nossa vida e quando a gente olha para trás, a gente só lutou por coisas que não valiam a pena. E as verdadeiras coisas da vida foram deixadas para trás. Você já parou para pensar isso? Eu estava com um pastor mais velho, atribulado, correndo com as coisas da vida. Eu não me lembro o que me incomodava. Você já viveu com gente que quando ela está incomodada com uma coisa, ela sempre repete a mesma história? Você encontra com ela aquilo que ela fala. Você já viveu isso? Você vai dar bom dia: cara, eu preciso te contar uma coisa. Já me contou 50 vezes, ela vai contar de novo. Aí ela vai para o cara do lado que ouviu a história, ela conta de novo. Você já viveu com gente assim? Eu estava assim. E aquele negócio me doía tanto o sapato que eu falava: gente, eu preciso. E esse pastor quietinho, já um senhor de idade, ficava olhando.
Eu acho que uma hora ele se incomodou tanto de eu falar essas coisas e falou: Cláudio, você já parou para pensar uma coisa? Eu digo o quê? Você já parou para pensar que aquilo que mais ocupa o seu coração é o seu Deus? O que tem ocupado o seu coração? É o seu Deus. O que tem tomado conta do seu tempo a ponto de você não dar tempo para as coisas essenciais da vida? É o seu Deus. Não é verdade? Todos nós aqui, eu tenho os meus, você tem os seus. É por isso que Jesus vira para pessoas como nós e fala assim: não ajuntei tesouros onde a traça e nem a ferrugem corrói. Porque todas essas coisas serão tomadas pelo tempo. Mas há questões na nossa vida, há tesouros na nossa vida que não são tomados pelo tempo. E nós precisamos desses tesouros fazendo parte da nossa vida para que nós vivenciemos e ultrapassemos e vençamos essa opressão toda que nos exige questões e coisas que nós não somos. E a primeira questão que você e eu precisamos jamais esquecer é o tamanho amor que Deus tem por nós. E Ele não abre mão desse amor. E na hora que Deus resolveu te amar e me amar, Ele chegou à seguinte conclusão: eu vou te amar do jeito que você é. Você não precisa ser nada além de você mesmo para entender esse amor por você. Faz 2 semanas nós estávamos no grupo familiar, passando um vídeo, falando assim: é a gente que pega na mão de Deus ou é Deus quem pega na nossa mão? E o vídeo nos leva à conclusão que, na verdade, se a gente pegar na mão de Deus, a gente sai correndo e as coisas vão ficando pelo caminho. Mas quando Deus pega na nossa mão, Ele jamais larga. Quando a gente pega na mão de Deus, vê uma coisa mais interessante, a gente vai atrás das coisas interessantes. Sabe aquela coisa da criança que está segurando a mão do pai, ela larga e sai correndo? Mas quando Deus pega nas nossas mãos e ela vê o perigo que é ir naquela coisa mais interessante, Ele segura e fala: vem cá, meu filho, fica aqui que aqui é mais seguro. Quando Deus pega nas nossas mãos, Ele nem larga. E aí me leva a uma pergunta a respeito de mim. Você se considera uma pessoa suficientemente boa para Deus segurar a sua mão e não largar? Você considera? Então tem uma boa notícia para te dar. Ele não larga. Ele não te largou até aqui. Ele não vai te largar além daqui. Não há nenhuma hipótese na ordem do universo do Deus que te segurou te largar. E quando eu olhei para o Cláudio, pensando nisso tudo, eu parei para refletir o seguinte: Deus sabe exatamente quem eu sou. Tudo o que eu fiz e tudo o que eu posso ainda vir a fazer que venha desagradar o coração dele. E mesmo assim, antes de segurar na minha mão, sabendo quem eu era, ele escolheu continuar segurando nela. Deus, sabendo quem nós somos, escolheu segurar na nossa mão. Ele não vai largar a tua mão, por mais que você se sinta solitário e solitário no deserto. Deus está aí com você. Talvez entregue essa cultura do consumo, você não esteja percebendo isso hoje. Entregue a esse modelo de vida que estão querendo te colocar, você não esteja percebendo isso hoje. Mas Deus quer te fazer um convite hoje nesse lugar. Muda os valores da sua vida. Busca Ele em primeiro lugar. Se aproxima dEle. Busque a sua justiça. E eu tenho certeza que passo a passo, Deus vai pegando você e falando assim: meu filho e minha filha, eu estou cuidando de você. Os nossos problemas, por coisas que não têm valor, eles têm esse dom.
nos afastam dessa percepção. Mas o fato de nós nos afastarmos dela não quer dizer que Deus se afastou da gente. Ele está aqui nesse lugar, Ele está aí com você, Ele está falando para você essa noite: volta os seus valores principais para mim. E as demais coisas vão entrando no lugar. Eu quero te convidar a fazer isso nesse instante, em oração, e baixar sua cabeça.